Olá, sou Frei Alfredo, missionário naciano, e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus de cada domingo. Para este domingo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 12, 13 e 21. Lucas 12, 13 a 21. E desde já eu peço que você possa aproveitar essa partilha, que você possa também curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. Obrigado aos que já o fizeram e nos acompanham sempre. Com a sagacidade e a inteligência e a ironia que são típicos deste evangelista, Lucas aborda então um tema muito antigo que sempre existiu desde que o mundo é mundo, que é a herança. Nada divide tantas pessoas, até mesmo famílias, como esta bendita herança. No Evangelho, então, deste 18º domingo do tempo comum, para o dia 31, domingo, 31 de julho, nós primeiro ouvimos falar de uma herança que está trazendo divisão e discórdia entre dois irmãos e depois sobre um homem que, todo preocupado em acumular para si, não pensa nos seus bens como herança para os outros, só para si mesmo. E sabemos muito bem que onde há herança de bens é porque aconteceu uma morte, alguém morreu, alguém que ultrapassou o limite extremo da existência e levou nada além da sua própria vida, da sua própria alma, não levou mala, não levou nada que acumulou, livre de pequenas ou de grandes posses. Pois bem, Jesus estava falando então antes da confiança no Pai, quando ensinou o Pai Nosso. Dizia, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. E é nesse momento então que ele é interrompido por alguém que, muito pelo contrário de ter confiança no Pai, põe a sua confiança não no Pai, mas no dinheiro. E a cena evangélica então apresenta aí efeitos dramáticos, porque são dois irmãos que estão se degladiando por causa da partilha dos bens recebidos, e depois um homem que, diante da generosidade da sua terra, tem apenas a miragem egoísta de muitos bens por muitos anos para si, sem pensar no fim, que chega e encontra então os armazéns cheios, abarrotados, mas o coração vazio. Então, na primeira parte do Evangelho, este homem, um dos irmãos, atravessa a multidão inteira dirigindo-se a Jesus, interrompendo Jesus que estava ensinando sobre a confiança no Pai e procura alguém que tenha autoridade para iniciar um diálogo que foi interrompido por causa da herança entre ele e o seu irmão. O objetivo é conseguir aquilo que ele pensa que merece, que é dele por direito. A paz com seu irmão parece que está totalmente condicionada à prioridade de receber justiça quanto ao que lhe é cabido, o que lhe é devido. E essa função de fazer esse papel de árbitro era um dos deveres dos doutores da lei, dos escribas, arbitrar essas disputas. Mas Jesus rejeita esse papel de ser juiz ou mediador desse caso e, em vez disso, chama atenção para uma questão que está subjacente aí, que é a relação entre a vida e os bens, entre a substância necessária e suficiente para viver e uma distorção fatal de perspectiva que faz a vida depender da abundância de bens, do dinheiro e da riqueza. Então este é o pedido que o homem faz. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Só pelo jeito que ele interrompe Jesus e pela maneira de falar já se percebe que a pessoa que interpela Jesus, aí no imperativo, manda ao meu irmão, dá uma ordem a Jesus, já está presente a arrogância. E como nós dissemos acima, a herança é uma questão tão antiga quanto a história da própria humanidade. Foi e sempre será a causa das divisões, das disputas, até mesmo entre pessoas que se amam, não é? Porque sempre haverá alguém que espera ganhar mais, que pretendia mais, que desejava mais. E isso causará inimizade, rompimentos e muitas vezes enfrentamentos e guerras familiares que duram para sempre.
Justamente porque a herança está ligada à perda da vida e à sua fragilidade, a herança deveria pelo menos despertar a consciência do limite que a pessoa tem, do limite da vida, despertar o pensamento de que esta nossa existência está voltada para aquela passagem decisiva, final, pela qual todos nós passaremos. E é por isso mesmo, então, que a herança deveria levantar a questão do valor relativo dos bens materiais e do dinheiro, não é? Levantar a questão do que vale a pena, de fato, ter na vida, como também a herança deveria despertar nas pessoas um sentimento de gratidão de quem recebeu e de gratuidade de quem pôde deixar algo para os outros depois. Mas isso não é o que está no coração dos protagonistas da cena do Evangelho, nem desse irmão que está brigando com outro irmão, e nem do homem rico da parábola que Jesus conta, mas muito pelo contrário. O que fica claro é outro sentimento, que é o tema principal e é aqui anunciado duas vezes: ganância e acumular para si. Esta é a questão principal. Então, na verdade, para Jesus, toda herança é resultado da avareza, do egoísmo e da ganância. Por quê? Porque ativa no ser humano aquilo que há de pior, as atitudes que o fecham para si mesmo, os fecham em si mesmo e fecham a pessoa irremediavelmente para Deus, estão fechadas para Deus. Jesus então se recusa e responde: ó homem. E sempre que Jesus usa essa expressão, ó homem, ele está de fato usando um termo muito negativo, literalmente, não é? É um termo de repreensão. Ó homem, quem me constituiu juiz ou mediador sobre vós? Quem me encarregou de julgar os vossos bens? Depois Jesus faz uma advertência muito severa que precisa ser levada em conta, quando diz assim: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. E essa ganância é a ganância de possuir. Lá na carta aos Colossenses, que também vamos ler nessa liturgia do 18º domingo, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo afirmará que a cobiça, ou seja, a ganância, é uma idolatria. Pode ser a pessoa, então, mais religiosa, mais piedosa e mais devota do mundo, mas se acumula dinheiro, se tem ganância de possuir, se é visceralmente e profundamente egoísta, esta é uma pessoa idólatra. Porque quando os bens materiais perdem a sua dimensão de providência, a sua dimensão de estar a serviço de uma boa vida recebida de Deus e compartilhada com os outros, os bens tornam-se, sim, ídolos. Ídolos que submetem a pessoa, submetem a vida à escravidão, da acumulação, à ansiedade de não ter o suficiente ou de perder alguma coisa, e aí a quantificação do ser a partir do ter. O ser só é importante se tem. Portanto, tudo isso é idolatria. E essa pessoa, então, não tem nada a ver com o Pai, porque o Pai é amor que generosamente compartilha e se doa. Jesus diz, então, atenção, ou tomai cuidado, afastai-vos, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, possua muitos bens ou tenha muitas posses, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Portanto, o olhar de Jesus aqui não é sobre a partilha justa da herança, mas é sobre o fato de que dois irmãos estão aí, sacrificaram a sua relação por aquela herança, ou seja, o mais importante que precisava ser preservado foi quebrado, foi rompido, foi estragado. E aqui então fica claro que o valor da vida da pessoa não depende daquilo que ela tem de modo algum, mas depende do que ela dá. O ensinamento de Jesus nos evangelhos é que só se possui aquilo que é capaz de se doar. Aí aquilo é meu, eu tenho posse. O que se retém para si, pelo contrário, não se possui, mas possui a pessoa. E agora então, Jesus conta a parábola mortal.
A primeira herança recebida da vida, de fato, foi o fato de serem dois irmãos, de terem partilhado o mesmo ventre, a mesma casa, o esforço de crescer e acolher-se como dom. Um importante conjunto, portanto, de experiências e memórias que permanecem indelevelmente ao longo de toda a vida. Mas essa parábola mortal que Jesus vai contar, ela vai denunciar a falta de valorizar essa experiência vivida e partilhada. Porque bastou uma herança de dinheiro ou qualquer outra coisa para que um não visse mais o outro como irmão. Bastou uma herança de dinheiro para cortar o precioso fio desta relação. O que podia ser acolhido com gratidão de ambos tornou-se um muro de um contra o outro. Então, Jesus contou a parábola mortal. A terra de um homem rico tinha dado uma colheita abundante. Então, a pessoa é rica e tem uma colheita abundante. Seguindo, ele pensou, e aqui vem o aviso irônico, porque depois Jesus tomará este homem por um tolo, mas ele pensou. Parece que não é um tolo, porque pensa. Pensou consigo, o que devo fazer, porque eu não tenho onde colocar minha colheita. Meus celeiros já estão todos abarrotados. Aí está então a pessoa do rico e os seus projetos. Diante da bela colheita que a terra generosa lhe concedeu, um homem que é tão rico quanto é sozinho, ao ponto de não ter outros interlocutores. Ele pensou para si, depois lá na frente, eu direi a mim mesmo, e pensou consigo, só isso deveria já ser um alarme. Mas mesmo afundado nessa solidão de um homem que tem que falar para si mesmo, pensar consigo mesmo, não parece nem um pouco preocupado. O rico ou os ricos no Evangelho são sempre apresentados como doentes terminais, doentes, terminais de egoísmo. Para eles não há esperança alguma de salvação. E entenda-se que o rico é justamente esse homem que os seus bens não servem para nada, a não ser para ele acumular cada vez mais para si mesmo, não é? Então, eles deveriam ser generosos, mas estão morrendo de egoísmo. Eles, justamente porque são ricos, não são generosos. Então, na cabeça de uma pessoa rica com esta mentalidade, rico nesse sentido, não passa minimamente a ideia de dar, de partilhar, já que ele é rico e ele tem este campo que lhe dá uma colheita abundante, ele não pensa, por exemplo, a quem que eu posso dar um pouco? Não derrubar o celeiro para construir outro maior, mas a quem que eu posso dar um pouco? Com quem que eu poderia partilhar? Que vizinho que está com dificuldades? Será que eu poderia vender mais barato? Ou então vender mais parcelado? Ou também dar um pouco a quem não pode pagar nada? Ou vender de uma forma facilitada para que pagasse quando pudesse? Nada disso, nada disso. O rico pensa somente para si. Aos ricos o mundo parece que deve tudo. Então ele diz, já sei o que vou fazer, disse. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores. Vejam só. Vejamos então aí a cobiça e a ganância. Então, neles vou guardar todo o meu trigo e os meus bens. E de novo, o tema dos bens. Depois, diz ele, direi a mim mesmo. Vejam, só em mim, só para ele e nele e para si. Tanto que tem que dizer para si mesmo, meu caro. Ele tem que conversar consigo mesmo. Meu caro, tens muitos bens à tua disposição para muitos anos. E aí vem 4 verbos importantes. Descansa, come, bebe, aproveita. Há algo fora de sintonia no projeto deste homem. Este está afundado justamente em coisas que não deveriam ser negativas. Descansar não é negativo. Comer e beber e aproveitar não é negativo. Mas tudo para ele torna-se negativo no sentido de que não geram absolutamente vida. Pelo contrário, o enterram em si mesmo. Isso que está aí fora de sintonia. Será mesmo que a vida só poderia ser desfrutada e bem vivida se a pessoa tiver muitos bens a acumular com ganância? Será mesmo que o descanso, a mesa, a comida, a bebida, a alegria, o aproveitar só são possíveis
depois de ter uma existência de acumulação espremida aí nos grandes armazéns da vida, nos grandes celeiros, esse pensa apenas e unicamente em si mesmo. Não acena com o menor sinal de solidariedade, de partilha. Vejam, ele já é rico e tem um fruto abundante. O que custaria dar aos outros algo? Não, é um doente terminal. E a doença é o egoísmo. Depois temos uma sentença de Deus, e é bom lembrar que no tempo de Jesus, o homem rico era considerado abençoado por Deus e o pobre, alguém que tinha sido punido por Deus. E ainda hoje nós vemos isso aí, alguns pregadores da teologia da prosperidade pregam justamente isso. Então a sentença de Deus. Mas Deus lhe diz, louco, esse é o mesmo louco, o mesmo estulto, o mesmo tolo, o mesmo estúpido que constrói a sua casa sobre a areia. Então Jesus lhe diz, louco, Deus lhe diz, louco, porque na boca de Jesus não parece conveniente usar certas expressões muito fortes, né? Mas quem de nós diria que essa pessoa é só louco neste caso? Aqui o termo usado pelo evangelista é burro mesmo, estúpido, dito mesmo com toda a força da expressão, burro, estúpido, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Isso não é a atitude de uma pessoa louca, mas uma pessoa estúpida, burra mesmo. A triste realidade, então, é que os grandes projetos agora deram lugar àquilo que foi esquecido e deixado de lado, não é? Que é o limite como dimensão que constitui a vida, né? Ao longo da qual cada dia deve ser acolhido como um dom. Foi deixado de lado essa consciência. Primeiro, agora, então, voltando um pouco, Jesus havia dito que este homem pensava consigo mesmo, ao invés de pensar sobre si, não é? O rico não só é um doente terminal de egoísmo, para quem não há nenhuma esperança, mas é também estúpido e burro, porque acumulou tanto e nem mesmo vai gozar do que acumulou, não é? Trabalha e fica doente, o dinheiro serve só para comprar remédio para se tratar. É uma conta que é meio ilógica. Vai morrer e tudo que acumulou vai ficar para quem? E Jesus então conclui, assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E como é que a pessoa é rica diante de Deus? Quando sabe partilhar, não é? Sabe partilhar. As palavras de Jesus são concluídas, assim acontece com quem acumula tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Essas palavras revelam que diante da ganância do homem da parábola, que se vê perdendo tempo, acumulando inutilmente para si e não pensa no limite da sua existência, nessas palavras existe uma forma lucrativa de investir e comercializar a vida e os bens materiais que ela nos oferece. Que fique para nós o grande ensinamento de que na família dos filhos de Deus, os bens materiais e o dinheiro só têm valor verdadeiro se estiverem a serviço da vida, não ao contrário. E só enriquecemos quando a gente usa os bens materiais, o dinheiro, de forma criativa para gerar relações de ajuda mútua, amizade, favorecer a solidariedade, a partilha e a alegria. É para isso que o dinheiro e os bens materiais servem. Um grande abraço.